Vamos a Paris com Sônia Blota para nos trazer as novidades lá do presidente da República pela passagem por Bruxelas. E depois a gente fala, Tudo viu, bom, Sônia? Cláudio? Depois vamos Ah, tratar aqui dos gastos do presidente Lula em novo hotel de luxo na capital da Bélgica. Bom na dia. capital belga. E você sabe que. Bom dia, Cláudio. Bom dia para o Pedro, para o Sabino. Você sabe que você estava falando desse teu assunto, é muito importante, porque agora todos os jornalistas devem ser criminalizados também, porque nós seguimos todos os presidentes e ex-presidentes nas redes sociais. Então, eu não sei qual é que vai ser o critério aí de apuração. Mas, enfim, como você disse, é o segundo dia da cúpula em Bruxelas e o presidente Lula participa aí de um café, participou, melhor dizendo, de um café da manhã com líderes de esquerda da América Latina, Caribe e Europa, mas no encontro o premier da Espanha, Pedro Sánchez, também esteve e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Lula também se encontrou, aqueles encontros bilaterais, de agenda cheia que o presidente ultimamente costuma ter, com o primeiro-ministro da Suécia e com o chanceler austríaco. E daqui a pouquinho, direto da capital belga, o Lula vai realizar aquela live semanal que agora ele faz, chamada Conversa com o presidente. Essa deve ser a única fala dele hoje, nesse segundo dia de CELAC, já que não está prevista uma entrevista coletiva aos jornalistas, que normalmente acontece aí numa viagem internacional de presidente, que normalmente o presidente faz um balanço e, inclusive, questões internas são abordadas. O fato é que a agenda do Lula, agora, ele se encontra ainda hoje com a primeira-ministra da Dinamarca e depois ele vai ter uma conversa bilateral com o chanceler alemão Olaf Scholz. São cerca de 160 líderes mundiais que estão nessa cúpula em Bruxelas. O Brasil ficou 2 anos fora da CELAC, que, como a gente já disse, reúne os países da América Latina e do Caribe, e depois 8 anos que o grupo não se reúne com o bloco europeu. Ontem, Lula, inclusive, se reuniu com várias lideranças. Uma das reuniões foi com o presidente Emmanuel Macron da França, da Colômbia, Gustavo Petro, e Alberto Fernandes da Argentina. Por quê? O grupo se encontrou para discutir a situação da Venezuela. Sim, um encontro para tentar abrir o diálogo aí entre o Maduro e a oposição para que o país tenha eleições livres em 2024. Uma missão bem difícil, mas os líderes sentaram para conversar sobre isso. O encontro principal, entretanto, foi com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que anunciou um importante investimento de cerca de 242 bilhões de reais para a América Latina e para o Caribe. E esse dinheiro será exclusivo para os investimentos em infraestrutura e em projetos de energia limpa. Mas como nós adiantamos antes da cúpula acontecer, o principal assunto dos bastidores, adivinha? Claro, Mercosul e União Europeia, aquele acordo que há 24 anos não sai do papel. Os recursos e o encontro vêm em um momento em que os europeus tentam recuperar terreno com os países latino-americanos, porque eles sabem que a relação comercial com os chineses ficou mais forte nos últimos anos. Tanto que o jornal Financial Times criticou a Europa por não ter enxergado o potencial da América Latina antes e diz que as próprias nações europeias atrapalham o acordo com o protecionismo ambiental em excesso. Financial Times, uma das grandes mídias mundiais, não precisa dizer mais nada. Sem mais, é exatamente isso que está acontecendo e o que o presidente Lula tenta nessas reuniões é destravar esse acordo que é tão importante para o Mercosul quanto para a Europa. E hoje eu arrisco dizer que esse acordo é até mais importante para a Europa pela situação em que estão passando aqui os países da União Europeia, com inflação, uma guerra no continente, uma crise energética, uma crise alimentar e algo que pode se perpetuar aí ao longo do tempo. Então, a gente fica aqui aguardando mais informações. E assim que a live do presidente Lula começar, a gente mostra ao vivo aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, canal Band News TV. E agora os destaques dele,